Oi pessoal, eu sou o professor Rafael Ivo e eu resolvi começar uma série de vídeos sobre OpenGL e computação gráfica, tá? Então terão alguns vídeos que serão um pouco mais teóricos e com mais matemática, e outros serão mais de implementação e programação, como é o caso desse, tá? Muitas vezes quando começam a falar de OpenGL, falam muito da API, de que ela é, para que ela serve, e etc, como configurar. Eu resolvi pular um pouco isso, talvez mais para frente eu faça um vídeo explicando um pouco mais sobre a OpenGL em si. Mas eu resolvi fazer um Hello World, né, um programa inicial, simplesmente para desenhar um triângulozinho na tela, tá? Usando OpenGL. Então, espero que vocês aproveitem. Qualquer sugestão, deixa aí nos comentários e vamos pro vídeo. Começando aqui, vamos falar o seguinte: uma das coisas mais legais que a gente faz quando está começando aquele OpenGL é desenhar alguma coisa na tela, né? Então, primeiro a gente precisa criar a tela. Eu já tinha feito um vídeo mostrando como abrir uma janela básica e etc, usando a biblioteca Glut. Tá até um pouco datada, tem outras bibliotecas para gerenciadores de janelas bem melhores. Mas, enfim, essa aqui vai quebrar o nosso galho para fazer o nosso Hello World aqui, né? Nosso programazinho inicial. E o nosso objetivo aqui é desenhar um único triângulo, tá? Desenhar um triângulozinho na tela, de boa, tá? Então, o seguinte, vamos ver aqui, só para relembrar, o que é esse código aqui, né? O que ele está fazendo, né? Bem, eu tenho aqui como se fossem as instruções de criar a janela, tá? De inicializar a janela. Então aqui eu estou inicializando a Glut. Nessa linha eu estou dizendo como é que eu vou exibir esse modo. Aqui eu estou dizendo que habilite o modo de profundidade. A gente não vai precisar isso porque não vai ter nada 3D. A gente está dizendo aqui que está usando um único buffer para desenhar. Também ainda não é importante porque nossa imagem vai ser estática, né? Quando for fazer animações aqui trocamos por double, por exemplo. E aqui a gente está dizendo que as cores utilizadas vão ser RGBA, ou seja, vermelho, verde, azul, e esse A de alfa, transparência, certo? Nessa próxima linha aqui eu estou dizendo a posição inicial da minha janela, 100 pixels, né? X e Y aqui com respeito à minha posição aqui nesse canto superior esquerdo. A próxima linha indica o tamanho que a janela que eu quero criar, no caso 640 por 480 pixels. E aqui eu crio a minha janela com o título Meu Primeiro Triângulo. Basicamente é isso. Beleza, depois de criar uma janela, tá? É sempre bom você ter uma função aqui de início. O que seria essa função? É uma função só mesmo para você colocar configurações iniciais que você queira, coisas básicas, habilitar procedimentos do OpenGL e etc. É uma boa prática de programação você colocar essa função aqui, tá? Seria parecido com um tipo de construtor, tá? Mas de novo não é um construtor, é só uma menção. Bem, você tem essa instrução aqui que seria a instrução desenho. O que você vai desenhar dentro dessa janela? Você tem que passar para essa Glut Display Func uma única função. E nessa função vai ter código OpenGL para desenhar alguma coisa, tá? Eu peguei e criei uma função aqui chamada desenha, tá? Aqui está a declaração dela e aqui está o corpo dessa função. E bem, basicamente essa função não está fazendo basicamente nada, tá? Nessa instrução aqui ela está limpando a tela, limpando o buffer, tirando as cores e tirando a profundidade que poderia ter antes. E aqui ela está simplesmente exibindo o conteúdo do buffer. Como eu não desenhei nada, vai desenhar somente preto, né? E por que preto? Porque eu defini bem aqui nessa função aqui, dentro da função início, que a função, o buffer vai ser pintado quando eu chamar clear, por exemplo, vai ser zerado totalmente, né? Todos os valores vão ser zero. E quando todos os valores são zero, a cor é preta, tá? E essa instrução aqui, Glut Main Loop, né? Ela que vai fazer o seguinte: cada vez que eu movimentar minha janela, cada vez que eu manusear essa janela, esse desenho tem que ser rechamado, tem que ser desenhado novamente. Então ele é como se fosse gerando um loop do OpenGL para que
essa função desenha seja chamada várias e várias vezes. Não somente ela, como também outras funções que a gente vai ver depois quando falar de entrada e saída com GLUT. Ok? Vamos aqui compilar esse programa e ver o que está acontecendo, né? Vamos ver aqui em funcionamento, tá? Então aqui tem o meu arquivo, se salva. E eu vou aqui compilar e executar, tá? Para compilar, ele é um programa em C, então compilador GCC, nome do arquivo triangle.c -o triangle. Isso aqui é para você indicar o nome do seu executável, né? Se você não colocar nada, o executável gerado vai ser a.out, beleza? Detalhe assim de quem já implementou em C qualquer coisa. Agora eu tenho que botar linkar as bibliotecas, ok? Aqui no caso menos GLUT, tá? LGLUT, menos LGLUT, para eu linkar a biblioteca da GLUT com o meu executável, e menos LGL, GL maiúsculo, tudo aqui junto, para linkar a biblioteca OpenGL. Compilado, ponto barra, triangle, temos aí a nossa janela preta, tá? Ok, eu não vou colocar aqui e falar sobre projeção, matriz de transformação, qualquer coisa desse tipo, tá? Então é o seguinte, por padrão, o OpenGL define o que vai ser desenhado na tela, né? Quais são as coordenadas que eu posso colocar aqui. Ele define o seguinte, que se você for desenhar alguma coisa 2D dentro dessa janela, a coordenada mínima tem que ser -1, a coordenada máxima 1, tanto para o x quanto para o y, tá? Então aqui seria x -1, x1, y -1, y1, certo? Beleza, você pode alterar essas configurações depois quando utilizarmos instruções para alterar isso daí, tá? Mas esse é a forma padronizada, a forma, digamos, default do OpenGL desenhar alguma coisa 2D. Então vamos tentar aqui desenhar o nosso triângulo. Mas primeiro vamos fazer o seguinte, eu vou dizer que a gente vai desenhar esse triângulo de duas formas diferentes, tá? A primeira forma que a gente vai desenhar esse triângulo vai ser usando um conjunto de instruções que a gente chama de OpenGL Legacy, tá? E essas instruções, muitas das implementações atuais do OpenGL já estão deixando de lado, então elas foram descontinuadas e não tem mais suporte atual, tá? Acontece que em 2008, depois da versão 3.0 do OpenGL, um conjunto de funções e constantes elas foram descontinuadas. Então, à medida que as outras implementações vieram, elas podiam manter ou não essas instruções, tá? E por que eu vou falar dessas instruções se elas, digamos, já são obsoletas, né? É que elas são muito mais simples de explicar. Então, eu vou utilizar para puramente fins didáticos essas instruções do OpenGL Legacy, mas ainda nesse vídeo eu vou mostrar depois como é que é feito atualmente, tá? E mostrando a ligação de um com o outro, né? A importância de um para o outro, tá? Você pode pegar e até mesmo aqui descobrir qual é a sua versão do OpenGL que você tem instalado usando esse comando aqui, glx info /vertical grep, e eu vou colocar aqui OpenGL version. No meu caso aqui eu estou com a versão 4.6, que é a versão mais estável implementada pela NVIDIA, tá? Por causa da minha placa de vídeo. Então é o seguinte, é perfeitamente possível. Por que aqui, né, no caso vai funcionar o Legacy, né? Provavelmente por causa da biblioteca GLUT que eu estou colocando aqui, ela provavelmente deve ter essas instruções implementadas, mas por exemplo, em outras, se você não estivesse utilizando o GLUT, estivesse usando por exemplo o Qt, provavelmente não traria mais essas instruções Legacy, tá? Então você teria problema com o seu código, o OpenGL ele não rodaria. E a versão Legacy define como é que a gente desenha um elemento, usando que instruções que a gente utiliza, tá? A gente vai utilizar glBegin e glEnd, tá?
Essas duas instruções indicam o seguinte: tudo que tiver aqui dentro vai ter conteúdo necessário para desenhar algum elemento. Pode ser um ponto, pode ser uma linha, pode ser um segmento de reta, pode ser um triângulo, qualquer uma dessas coisas, tá? E que elemento que você quer desenhar? No caso, a gente quer desenhar um triângulo, tá? Então a gente vai definir aqui dentro de glbin a constante gl triangles, tá? Aqui você está dizendo que a cada 3 vértices que você encontrar, você vai formar um triângulo com esses 3 vértices nessa ordem, certo? Beleza, e como é que você define os vértices? Tá? Para definir os vértices, você utiliza outra instrução chamada glVertex. Tá? Um vértice ele pode ser definido de várias formas. Tá? Ele pode ser 2D, ele pode ser 3D, ele pode ter coordenadas inteiras, ele pode ter coordenadas de ponto flutuante. E o OpenGL trazia, né, no caso, através do glVertex, várias formas de você definir um determinado vértice. Como a gente quer desenhar um triângulo 2D, então a gente vai usar o glVertex 2, porque a gente vai passar 2 coordenadas, F, para indicar que essas coordenadas serão de ponto flutuante. Tá? E aí, vamos definir nossos 3 vértices aqui. Tá? Eu vou definir aqui o primeiro vértice, menos 0.5, menos 0.5. O segundo vértice é 0.5 menos 0.5, que são a base do triângulo. E o último vértice 0.5. Tá? Então tá aí. Aqui eu estou dizendo desenhe triângulos. Aqui estou dizendo termine, né, a minha estrutura aqui. E aqui dentro estou dizendo quais são os vértices desse triângulo. São esses 3 vértices aqui. Tá? Então vou salvar, compilar e executar. E aí temos o nosso primeiro triângulozinho aqui, né? Esse aqui é o menos 0.5, menos 0.5. Esse cara aqui é o 0.5, menos 5. E esse cara aqui é o 0.5. Por que o triângulo foi desenhado de branco, né? Por que não foi desenhado de outra cor? A cor default inicial ela é branca, tá? do OpenGL. E você pode alterá-la usando outra instrução aqui. Vamos aqui tentar alterar a cor do nosso triângulo, certo? Muitas das funções do OpenGL, tanto nos Legacy quanto atualmente, elas funcionam como se fosse máquina de estado, tá? Então, como assim? É como se você tivesse um conjunto de variáveis dentro da máquina interna do OpenGL e você vai alterando os valores dessas variáveis, tá? Então, por exemplo, se eu quiser que esse triângulo seja vermelho, eu posso usar uma instrução chamada glColor. Tá? De novo, do mesmo jeito como glVertex, eu tenho que dizer quantos valores, no caso aqui 3, e qual o tipo F. Tá? Aqui, por que 3, né? Porque as cores que a gente vai utilizar serão no sistema RGB, vermelho, verde e azul. Tá? E por que F? Porque serão valores de ponto flutuante, em que 0 indica que aquele canal de cor vai estar desligado e 1 vai estar totalmente no cheio. Tá? E todos os valores que estiverem entre 0 e 1 serão, por exemplo, intermediários. Né? Então, se eu quiser um triângulo vermelho, eu tenho que fazer o que? Colocar aqui glColor 3F e digitar 1.0 para o canal vermelho e botar 0 para os demais. Tá? Então, se eu salvar aqui e executar, teremos o nosso triângulo vermelho. Tá certo? Ok. O que aconteceria se eu tirasse esse glColor daqui e colocasse ele aqui embaixo? Você pode pensar, será que ele vai colorir o triângulo, né?
Aparentemente não, porque se eu desenhei o triângulo primeiro e depois que eu modifiquei a cor, então é para ele continuar branco, né? Então vamos salvar aqui, compilar, executar e tá aí, tá vermelho. Por que isso, né? O que acontece é o seguinte, ele desenhou uma vez, desenhou o triângulo de branco, inclusive, e depois que ele desenhou o triângulo de branco, ele alterou a cor atual do sistema, né, de vermelho, como se fosse ele estivesse usando um pincel branco, desenhou o triângulo de branco, depois ele trocou o pincel para pincel vermelho. E aí quando foi desenhar de novo, porque lembra que ele fica nesse main loop aqui, que ele fica rotacionando, né? Quando ele foi desenhar novamente, dessa vez ele pintou de vermelho, tá? Então o OpenGL funciona muito nessas variáveis que a gente chama de máquina de estado. A gente vai alterando o estado das coisas, né? No caso aqui, a cor é um estado que a gente vai alterando com essa instrução glcolor. Digamos, botar uma cor diferente para cada vértice. Eu posso fazer isso, tá? Então vou fechar aqui minha execução e vou colocar o seguinte: vermelho exatamente antes de desenhar o vértice, o primeiro vértice. Vou colocar outra cor aqui, verde, por exemplo. No caso, vou zerar o vermelho, vou botar 1 no verde, ou seja, o segundo vértice vai ser verde. E o terceiro vértice, eu vou botar aqui uma cor para ele, azul. Tá. Salvar, compilar e executar. E aí temos o nosso triângulo, cada um dos vértices com uma cor. Perceba que, olha o que aconteceu aqui. Todos os pontos internos do nosso triângulo tiveram as cores meio que misturadas, né? Como se tivesse uma transição suave entre uma cor e outra. Isso é uma operação padrão do OpenGL, tá? Se você der cores por os vértices, ele vai interpolar para todos os vértices, para todos os pontos internos do triângulo, a cor dos vértices, tá? A gente tem aqui o nosso triângulo, né, que foi desenhado e tal, e aparentemente foi bastante simples, porque a gente só precisou dizer que vai desenhar um triângulo, disse as 3 coordenadas, os 3 vértices aqui, dizendo a coordenada x e y de cada um deles, e ainda para completar a gente ainda falou, né, de definir cores diferentes para cada um dos vértices, tá? E isso nos fez ter esse triângulo aqui. Então percebe o seguinte, só com esse código a gente desenhou isso, tá? Ou seja, a gente não teve que definir qual é a cor de cada um dos pontos internos do triângulo, a gente não teve que definir quais são os pixels que devem ser desenhados e quais que não devem ser desenhados. Tudo isso é feito automaticamente pelo OpenGL, a gente só fez definir a grosso modo como é a descrição da nossa cena, e o resto foi feito sozinho, tá? Então, aparentemente isso aqui é bastante intuitivo. Então por que foi interrompido, né? Por que essas instruções já estão caindo em desuso e não estão sendo mais implementadas, tá? Aparentemente aqui o que acontece, cada uma dessas instruções, quando você compila, né, vai virar um certo código assembly e tal, mas vamos dizer que a nossa CPU execute uma instrução por vez, né? Então ele vai executar essa instrução, depois essa, depois essa, depois essa, e assim sucessivamente, tá? Para um triângulo, isso aqui é fácil, tá? Uma CPU qualquer vai desenhar 6 instruções de forma muito rápida. Não tem processador no mundo hoje em dia que faça isso de forma lenta, tá? Mas agora imaginem a seguinte situação, que você tem um objeto formado por 1 milhão de triângulos, tá? Se você tiver um objeto formado por 1 milhão de triângulos, significa que cada um desses triângulos vai ter 3 vértices, então teremos 3 milhões de vértices. Cada um desses 3 milhões de vértices vai ter sua própria cor, então eu vou executar 2 instruções para cada um dos vértices. Isso me dá 6 milhões de instruções para desenhar esse objeto. Isso para desenhar esse objeto uma única vez.
porque vê que a gente está aqui no main loop, então ele vai ser desenhado uma vez, depois vai ser desenhado de novo, e de novo, de novo. Principalmente se o objeto estiver em movimento, que vai ter que ser redesenhado várias vezes, né? Por exemplo, se você estiver fazendo uma animação, esse objeto tem que ser desenhado pelo menos 30 vezes por segundo para você não sentir, né? Para você não ver aquele flick, né? Aquele piscado. E, bem, se você quiser desenhar 30 vezes por segundo, você vai ter que executar 6 milhões de instruções 30 vezes. Isso dá um número bem alto de instruções para ser executadas na CPU. E a GPU ela é muito mais rápida do que a CPU, então o que aconteceria é que íamos ficar com a CPU trabalhando muito e a GPU ociosa esperando por esses dados, porque é a GPU que vai desenhar. É a placa de vídeo que vai receber esses dados e definir a cor de cada um dos pixels, tá? Então, por isso que essas instruções aqui, elas estão caindo em desuso, tá? Então, as próximas instruções que a gente vai ver agora serão instruções que vão evitar eu ter que passar cada um dos vértices individualmente, tá? E isso vai tornar as coisas bem mais rápidas, tirando o trabalho da CPU e deixando apenas para a GPU. A maneira atual de você enviar dados, né, de você desenhar alguma coisa no OpenGL, é você enviar todos os dados de uma única vez. Quais são os dados aqui no caso, né? Digamos, tirando as cores, né? Quais são os dados? Eu passei essas duas coordenadas, depois essas duas. Passei esses valores de cores também. Então, esses caras são os dados, tá? Atualmente, o OpenGL funciona como eu envio todos os dados em uma única instrução só. Eu não fico mandando uma coordenadazinha, depois mandando outra coordenadazinha e assim sucessivamente em cada instrução, tá? Então eu envio todos os dados de uma única vez, tá? E para enviar todos os dados de uma única vez, eu preciso guardar todos os dados em um único lugar na memória, tá? E para guardar isso, eu vou criar um vetor, tá? Um vetor, um buffer, né? Um vetor é um buffer, né? Um espaço de memória contínuo, tá? Então eu vou definir aqui um vetor float positions, tá? E quais são os valores iniciais desse vetor, tá certo? As coordenadas que eu defini lá. Então eu vou copiar aqui, tá aqui a primeira coordenada, a segunda, e a terceira, né? Então agora temos aqui as nossas 3 coordenadas. Por enquanto eu vou abstrair as cores. Vamos só para as posições e depois a gente vê aí com respeito às cores, tá? Então eu tenho aqui os nossos dados. Eu quero enviar todos esses dados de uma única vez, tá? Beleza, como é que a gente faz isso? Tá? Primeira coisa, a gente tem que habilitar que a gente vai enviar dados das posições dos vértices, tá certo? Como é que a gente faz para habilitar isso? Uma instrução chamada gl enable client state, e dentro desses parênteses aqui no parâmetro a gente vai colocar gl vertex array. Isso aqui está me dizendo o seguinte: olha, habilite as funcionalidades, as funções de que você vai enviar um buffer, né, um espaço de memória, um conjunto de dados para as posições, para os vetores. Sempre é uma boa prática de programação, tudo que você habilitar, desabilitar, tá? Então, vou botar aqui gl disable client state gl vertex array, tá? Então habilitei, desabilitei, e aí então eu vou desenhar no meio aqui, certo? Beleza, agora eu preciso dizer onde é que estão os dados, e como é que esses dados estão organizados, como é que eu devo ler eles e etc, né? Porque para o OpenGL é só um conjunto de bytes, tá? Ele precisa saber como ler esses bytes, tá? Então, a instrução que a gente vai mandar agora é a instrução gl vertex pointer, tá?
E quais são as instruções, né? Quais são os parâmetros, os argumentos dessa função. Primeiro, quantas coordenadas cada ponto nosso vai ter, cada vértice nosso vai ter. No caso, ele é 2D, então ele só vai ter x e y, então 2. Mas se fosse 3D, esse número aqui seria 3. A próxima coisa que eu tenho que dizer é a seguinte: qual é o tipo de dados das minhas coordenadas? Do mesmo jeito como eu botava f aqui no GL Vertex, né, eu tenho que dizer qual é o tipo de dados das coordenadas. Se as coordenadas forem inteiras, eu tenho que dizer que o tipo é inteiro. Se as coordenadas aqui são ponto flutuante, eu tenho que dizer que os valores estão em ponto flutuante. Como é que eu digo isso, né? Eu uso gl underline float para indicar que as coordenadas estão com o tipo ponto flutuante. Beleza, agora as próximas duas instruções são os dois argumentos, os dois últimos argumentos são os mais, digamos, complicadinhos, tá? Porque é o seguinte, olha, eu estou dizendo que você vai ler dois valores de ponto flutuante, tá? E eu preciso dizer o seguinte: quanto eu devo pular para ler a próxima posição, tá certo? Então no caso aqui eu tenho que ler dois pontos flutuantes e para ler o próximo eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pular dois pontos flutuantes, correto? Então aqui é como se eu estivesse dizendo o pulo, quanto eu devo pular, quantos bytes eu devo pular para ler o próximo vértice, tá certo? Então no caso, como são dois pontos flutuantes, então 2 vezes size of float, tá certo? Então é o seguinte, isso aqui está me indicando que eu vou pular dois números de ponto flutuante para ler o próximo vértice, tá? Isso aqui é como eu devo fazer a leitura e estou indicando para o OpenGL isso. E o último parâmetro, o último argumento é o que? O ponteiro para o primeiro byte, o ponteiro para o início do nosso buffer, né, e etc. que eu vou desenhar. No caso aqui é o próprio vetor positions, então positions. E positions é um ponteiro, né? Beleza, então aqui eu defini o seguinte: olha, eu vou ter vértices de duas coordenadas. Essas coordenadas estão no formato glFloat. Para pegar a próxima coordenada, você vai ter que pular dois pontos flutuantes e você vai iniciar no ponteiro position para fazer essa leitura. É isso que você está definido aqui no OpenGL. Definido isso, agora eu posso pegar e mandar desenhar. E qual é a instrução para desenhar? Gl draw array. Arrays, tá certo? Esse gl draw arrays vai receber três parâmetros. O primeiro parâmetro vai indicar o que eu quero desenhar. Percebe que até agora eu não disse que vou desenhar triângulos, né? Eu disse, olha, os vértices estão lá, são 2D, né? Tem esse tanto aí, mas ele não disse, por exemplo, quantos, né? Então, o que é que eu vou desenhar? Então, do mesmo jeito como um GL begin, eu vou botar aqui GL triangles. Então, aqui eu estou dizendo quantos, o que eu quero desenhar. No caso, eu quero desenhar triângulos. Ótimo. Eu devo aqui agora dizer o seguinte: a partir de qual vértice do seu buffer você quer que comece a desenhar triângulos? Você quer desenhar a partir do segundo vértice, do terceiro vértice, né, e tal. Eu quero desenhar a partir do primeiro vértice, né? No caso, eu vou usar o primeiro vértice. Então, aqui no caso eu vou dizer o início. No caso, desenhe a partir do primeiro vértice. E você vai passar quantos vértices para desenhar? A quantidade de vértices. 1, 2 e 3. Então, eu digito aqui 3. Pô, mas por que ele não sabe já disso, né? Não está vendo que aqui no meu buff não tem 3 vértices? Por que eu tenho que dizer 3, né? Olha, você só passou o ponteiro de início, né? E a gente está trabalhando com C. Ele não é Java, né? Não tem um limite para o ponteiro, né? Para o vetor.
Se você botasse um número maior do que 3 aqui, ele ia ler os 3 coordenadas e ia continuar lendo o vetor, ia pegar lixo de memória e ia-se embora. Tá? Então, no caso aqui, você tem que definir 3 para você dizer que vai ler 3 vértices. 0 para dizer que vai começar a partir do primeiro. Ok? Então, eu vou aqui salvar, compilar. Opa, deu um erro aqui. Porque o nome do vetor é positions, né? Então, aqui, positions. Salvar, compilar, executar. E tá aí o nosso triângulo, tá? Note o seguinte, se eu tivesse 1 milhão de triângulos, tá? Naquela nossa situação, colocaria as coordenadas desse 1 milhão de triângulos nesse vetor positions e só chamava uma única instrução, glDrawArrays. Então eu não sobrecarregaria a CPU executando várias instruções, mandando uma coordenadazinha por vez. Eu ia enviar todas elas de uma única vez aqui. Tá certo? Tá. Mas aqui a gente está com o nosso triângulo branco, né? Esse triângulo aqui chato, né? Tedioso. E a gente quer aquele nosso triângulo colorido. Como é que a gente faz isso aqui usando essas novas instruções do OpenGL, tá? A gente vai ter que passar as cores. Tá certo? E como é que eu faço para passar as cores? Tem que passar todas elas de uma única vez, ou seja, guardar as cores dentro de um buffer, tá? Existem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer um buffer com posição e cor tudo misturado, ou você pode fazer vários buffers, um buffer só para as posições, um buffer só para as cores, né? Um buffer só para outros atributos que a gente vai ver depois. Mas aqui no caso eu vou fazer um buffer separado, tá? Mas você pode pegar e fazer um único buffer com todos os dados misturados. Só tem que tomar cuidado na hora de especificar aqui como deve ser lido, tá? Então eu vou botar aqui outro vetor, float agora colors. Tá? E qual é o conteúdo, né? A gente definiu que ia ser vermelho, né? Ou seja, esses 3 valores aqui. Depois a gente disse que o próximo vértice ia ser verde. E depois disse que o último vértice ia ser azul. Então, tá aqui verde e azul. Ó, percebe que eu estou colocando aqui nesse formatinho bonitinho, né? A gente dá para perceber que esse aqui é vermelho, 1, 0, 0. Esse aqui é verde, 0, 1, 0. E esse aqui é azul, 0, 0, 1. Mas o C, ele descarta todos os espaços em branco. Então, para ele é só um vetor com vários números, zeros e uns aqui, tá? Ok, então como é que a gente faz agora para enviar cores? A gente já enviou as posições, quer enviar as cores agora. Então aqui a gente vai ter que habilitar outro cliente. Então gl enable client state gl color array. Ou seja, eu também vou enviar um vetor com cores. Beleza? Onde é que estão essas cores? Gl color pointer vai me indicar o vetor das cores. Os atributos, né, os parâmetros aqui dessa função são bem parecidos com esse, tá? No caso, eu tenho que também dizer são quantas coordenadas por cor? No caso aqui são 3, R, G e B. Então eu tenho que definir aqui 3. Qual é o tipo de dados? Gl float. Eu tenho que pular quanto para chegar para a próxima cor, né? Depois que ler a primeira, tá? Olha, eu tenho que pular 3 pontos flutuantes. Então 3 vezes size of float. E qual é o ponteiro para o início dessas cores? É o vetor colors. Pronto. Tá? Acabou? Acabou. Tá? Aqui eu já estou mandando desenhar os elementos. Ele sabe que vai desenhar triângulos. Ele vai utilizar esse vetor aqui para pegar as posições e esse outro vetor aqui para pegar as cores. Tá? Então vou salvar, compilar e executar. E temos agora
o nosso triângulo com as cores, uma cor diferente para cada um dos vértices, tá certo? Bem, gente, a gente viu que usando esses arrays a gente reduziu o papel do CPU no número de envio de vértices, né? Enviando tudo de uma vez, mas ainda tem um problema. Cada vez que o objeto precisar ser redesenhado, o conteúdo do vetor com as posições, cores e outros atributos que você tiver para aquele vértice, né, eles vão ter que ser movidos da memória RAM para a memória de vídeo, e isso pode ser um gargalo em algumas aplicações, tá? Então isso limita a eficiência da GPU. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre como é que a gente resolve esse problema, beleza? Então até mais e tchau.